ajude. Você que chegou, coloque-se de pé, por favor. Eclesiastes capítulo 8. Versículo 5. Sorry. Amém? Olha para essa pessoa bonita, fala assim: que bom que você veio. Estou lendo Eclesiastes 8, versículo 5, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Amém? Amém? Queridos, eu gosto muito desse texto, porque nós precisamos procurar corações, ter coração sábio. E a Bíblia diz que o coração sábio, ele consegue discernir o tempo e o modo de todas as coisas. E fala que é importante isso porque tem o mal sobre a terra. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Eu não preciso te falar de todo momento que nós estamos vivendo espiritualmente, todo o peso, né, de injustiça, corrupção, mas em todo momento de corrupção, de caos, Deus levanta alguém. Quando tinha um povo oprimido lá no Egito, Deus levantou Moisés. Quando tive um povo lá triste na Babilônia, Deus levanta Daniel. Quando o Egito estava achando que estava dominando, Deus levanta José. E dia 8 de fevereiro de 2026, no meio de uma corrupção, Deus está levantando você, eu, para sermos instrumentos e ferramentas de Deus nesse tempo. Então a gente ter o coração sábio para discernir, enxergar aquilo que Deus tem, isso é muito importante para esse tempo. Amém? Eu oro para que você possa perceber aquilo que Deus quer para nós nesse tempo. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo culto das 17, por cada vida. Obrigado por estarmos aqui em mais um culto, por essas vidas que o Senhor trouxe também. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oro para que o Senhor nos dê esse discernimento, Pai, de enxergarmos o tempo e o modo, e de vivermos dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe cada coração, receba esse louvor, receba, Pai, a nossa adoração. O culto é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus, queridos. Minha gratidão.
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Vamos declarar isso de novo? em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
nós podemos abrir a nossa boca e nós podemos declarar com a nossa voz o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é o nosso amigo fiel, o quanto o Senhor é o nosso consolador, o quanto o Senhor é o nosso alicerce, o quanto o Senhor é o nosso fundamento, o quanto o Senhor é tudo para nós e o quanto o Senhor é suficiente. Jesus, 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 Jesus. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso. É o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso. É o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Feche seus olhos e vai declarando. Deixa sua mente focando somente no Espírito Santo, sem pensar em letras, sem pensar na canção. Mas vai ligando seu coração somente no céu, somente no Senhor. Jesus, desce no nosso meio.
cantamos ela. Mas eu creio que nós vamos voltar a cantar. Porque esse é um ano de busca de intimidade com o Senhor. E ela fala do momento em que Pedro estava no barco como eu e você. Mas ao avistar Jesus, ele fala: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. Eu quero ir ter contigo, Jesus. Jesus disse: vem. E nós estamos clamando esse lugar de profundidade, esse lugar, mesmo que a gente tenha que andar sobre as águas, mesmo que a gente fique com medo das ondas, nós queremos estar com Jesus, andar com Jesus, aprender com Jesus. E a sua mão sempre estará estendida, sempre estará estendida a nós. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és pois eu sou Santo, Santo, Santo. Ele é o Deus que nos chama, mas Ele é o Deus que nos guia. É o mesmo que segura a nossa mão, é o mesmo que nos faz crescer a fé, é o mesmo que nunca nos deixa, é o mesmo que nos guia pela sua palavra. Oh Jesus, leva-nos, Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do
o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabe de uma coisa? Quando nós temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Quando nós temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada, porque nós sabemos a quem nós podemos chamar, quem é o nosso socorro. É o Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Adoramos o teu nome, Jesus. Te reconhecemos, Pai, te agradecemos por esse tempo, Senhor, de louvor, de adoração. Entregamos dízimos e ofertas para a sua casa, Pai. É tudo para ti, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Crianças de 1 a 11, não sai ainda não, vamos orar por elas. Acende a luz para mim, por favor. Estenda a sua mão para cá. Obrigado, Deus, por essas crianças, por essa geração, pelos nossos filhos. Abençoamos o culto, os profs. Que a palavra, Pai, possa entrar no coração, possa fazer morada, que o Senhor possa se revelar. Guarde o coração deles, Pai, que eles possam crescer no entendimento, na revelação do Teu Espírito, cheio do fogo, em nome de Jesus. Amém. Abençoado em nome de Jesus. Oh, glória. Agradecido. Amém, queridos? Está feliz? Estou feliz também, Deus é bom. Estou vendo uns meninos ali, umas meninas. Chegaram do clamor. Foi benção? Tivemos uma equipe querida lá em Belo Horizonte. Tem a Escola do Clamor, Pastor Ricardo. Temos já enviado alguns anos e jovens, e é um tempo precioso. Tive o privilégio de estar lá também, e fiquei feliz dos meninos, ver as fotos. Depois precisamos escutar os testemunhos desse povo, em nome de Jesus. Amém? Falei também daquilo que nós vivemos sábado passado. Não sei se você tem noção disso, mas em 5 regiões da nossa nação, estádios cheios de um povo com fome e com sede. Falei que quando eu escutei isso pela primeira vez, eu não achava possível isso acontecer, de reunir tantos cristãos. Mas nós estamos vivendo, escute isso, nós estamos vivendo um tempo de fome e sede da presença de Deus. Isso não tem a ver conosco, é algo do céu. E aquele que estiver ligado, atento, vai viver e vai entrar nesse propósito. E eu oro para que você seja essa pessoa, que Deus ache no seu coração esse lugar de fome e sede. E que você possa ser uma resposta para tudo aquilo que Deus quer. Amém? Tem uma palavra, quero compartilhar com você. Mateus capítulo 21, versículo 23. Isso aí. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes
E os anciãos do povo perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Diga, uma pergunta. Se me responderes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, fala conosco, abrimos nosso coração, o entendimento, que o Senhor me use, Pai, que o Teu Espírito Santo flua, e que o Senhor revele a cada um aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, para esse tempo tão específico, tão importante no qual nós estamos vivendo. Traga, Pai, tudo aquilo que o céu quer para nós, nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu li esse texto para te respaldar em uma reflexão que eu quero fazer com vocês, no qual Deus trouxe, e eu achei muito oportuno, e eu quero trazer isso para o teu coração. Um texto conhecido, no qual algumas pessoas importantes questionam Jesus e fazem perguntas para Jesus. Eles tinham dúvidas, e é muito lícito, plausível, uma pessoa com dúvida querer respostas. E então eles começam a questionar, a perguntar a Jesus, e Jesus, ele tem uma resposta, que é o sentido de toda a minha ministração. A resposta de Jesus é: eu vou responder fazendo uma pergunta. Eu vou responder a vocês fazendo outra pergunta. E se você for analisar uma pedagogia do céu, alguns textos, parâmetros bíblicos, você vai ver que isso é muito comum, muito natural, muito normal de acontecer. Em várias passagens, quando as pessoas perguntavam para Jesus, a resposta de Jesus é fazendo uma pergunta. E por que isso? Porque Deus não sabe a resposta? Não. Nós cremos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, para Ele está tudo muito claro, Ele é atemporal, Ele não está nesse tempo, Ele sabe o futuro, Ele sabe todas as coisas. Então, quando a Bíblia pergunta, ou quando Deus pergunta, ou quando Jesus pergunta, é para fazer eu e você refletirmos naquilo que nós vamos responder, na resposta que nós temos que dar. É natural do ser humano, a gente pergunta muito toda hora, todo tempo. Em todo tempo você está fazendo pergunta, você está questionando Deus. Em toda hora você chega e fala: Deus, por que isso? Eu faço muito isso, queridos. Pensa um homem que pergunta para Deus: Deus, mas por quê? Senhor, por que a situação? A gente sabe que a gente não pergunta o porquê, né? Tem aquele jargão, não é para você perguntar por quê, mas para quê? E a gente sabe que isso é a teoria, é muito legal, mas eu não sei você, mas eu sou curioso. Tem muitas coisas que eu gostaria de saber e que eu não entendo. Por que Deus permite acontecer situações, aquilo que nós estamos passando, quantas pessoas, sofrimento, e pessoas que às vezes você acha que ele fala: nossa, homem de Deus, meu Deus, isso tem um chamado, vai lá e morre. Fala: meu Deus, com tanta gente ruim, praga, que podia... Não vou falar, né, querido? Sou pastor. Mas só eu que penso, você não, né, querido? Glória a Deus pela tua vida. Mas a verdade é que a gente tem muitas dúvidas, e a maneira como o céu responde, muitas vezes, é com outra pergunta. E eu creio nesse tempo, eu comecei o culto falando sobre isso, que tem um propósito para as nossas vidas, e tem um tempo e um modo, e que a gente precisa discernir isso, e que o mal está espalhado. Mas como o mal está espalhado,
Eu também falei isso, que sempre Deus, no meio de uma situação de caos, Ele é especialista em levantar homens e mulheres cheios do fogo, que farão a diferença onde eles estiverem plantados. E é por isso que você está aqui, porque eu creio que você é uma pessoa chamada para esse tempo, para viver o propósito de Deus, que Deus tem te atraído. Você acha que fala assim, eu vou só lá no culto, ver o que o pastor vai falar hoje. Sabe de nada, inocente, é Deus te atraindo, porque Ele tem algo muito especial e importante para a tua vida. E no meio desse contexto de avivamento, de nós vivermos isso, esse tempo de fome, de sede, esse tempo de o agir de Deus, esse tempo de manifestar de Deus, queridas, as coisas estão acontecendo muito rápido. Sabe, o que aconteceu de 4 anos para cá? O mundo virou. Você não imaginava que um dia o Maduro pudesse ser preso. Nós levamos um susto, tem tanta coisa acontecendo todo momento, todo tempo, sabe, você fica olhando assim, você fala, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? E nós temos que estar prontos, preparados para tudo isso, amém? E eu quero falar, queridos, de alguns homens de Deus, que foram confrontados com uma resposta de Deus, sendo que essa resposta é uma pergunta. E Deus, quando fez essa pergunta para esses homens de Deus, foram homens profetas, homens que escreveram livros bíblicos, homens cheios do poder, do fogo, homens que são referência, e eles que tiveram que responder isso. E se eles tiveram que responder, eu quero trazer essa pergunta para que você hoje possa responder, para que hoje você possa refletir também sobre isso, porque a nossa resposta pode, na verdade, dizer muito, abrir muito os nossos olhos, mostrar muito onde está o teu coração. Já disse isso, Deus sabe de tudo, então por que Ele faz uma pergunta? Porque Ele já não dá resposta direto, é porque Ele quer que eu e você, a gente possa enxergar e pensar, visualizar onde está nosso coração, amém? Eu quero trazer primeiro Gênesis capítulo 3, versículo 9, começar lá no início da Bíblia. Nós precisamos analisar, nós cremos em tudo isso, mas é uma pergunta que revela a minha e a sua posição. Na verdade, quebra o lugar do nosso esconderijo, nos tira, às vezes, de um lugar que nós nem imaginamos que nós estamos. Mas, diz assim o texto, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E a pergunta, ou a primeira pergunta, nós vamos passear pela Bíblia, mas a pergunta de Deus para nós, para você, eu quando eu estava quando eu estava estudando, orando, eu imaginava Deus na minha frente, perguntando, Murilo, onde você está? Vamos entender isso, só para ficar mais fácil para você. Lembra o contexto que Adão, ele estava no Éden, ele estava no jardim, ele estava vivendo a promessa, tinha acabado de ser criado, vivendo a intimidade, lugar da presença, lugar perfeito. Todo dia Deus ia ali na viração do dia, tinha um lugar de intimidade, não havia o fofoqueiro, não havia teu patrão, não havia nada, ninguém tirando a tua paz, estava tudo certo. Então vem o pecado, você conhece a história, a serpente engana Eva, Adão cai, e aí Adão, a hora que ele percebe que ele come do fruto, que Deus tinha falado, não é para você comer, não é para você desobedecer, de tudo isso, você pode comer, só essas 2 árvores aqui, sabe aquele negócio que o proibido, ele pode tudo, só isso não pode. O que o homem fez? Foi pegar aquilo que não pode. E nesse contexto, a hora que ele cai, ele esconde atrás da árvore, e no horário marcado, Deus está lá,
Eu vou repetir. Deus não deixou de estar no horário marcado porque o homem havia pecado. Deus estava lá no momento que era para ele estar independente do homem ter pecado. Porque não é Deus que esconde, não é Deus que se afasta, é a gente que se afasta de Deus. Muitas vezes você acha que você está longe, que Deus não te responde. Querido, Ele está lá no horário marcado, do mesmo jeito, na mesma hora, querendo te encontrar. O problema é que às vezes a gente esconde atrás da árvore. O problema é que com o nosso pecado a gente se sente indigno, e a gente afasta, a gente fala, vou parar, não vou mais na igreja, não vou mais orar, vou dar um tempo, vou me afastar. E a pergunta de Deus para mim e para você hoje é, onde você está? Qual é a árvore que você está se escondendo? O que é que você fez, que você está se acusando, e que agora você está se escondendo? Ou atrás de que você está escondendo? Do seu trabalho? Do seu casamento? Do seu amigo? Do seu filho? E se Deus perguntou para Adão hoje, 8 de fevereiro de 2026, às 19h50, está perguntando para você, onde você está? E queridos, entenda bem, toda vez que Deus traz algo para nós refletirmos, não é porque Ele quer nos punir, é porque Ele quer nos restaurar. Acabei de dizer, Deus sabia onde Adão estava. Por que Ele vai perguntar? É porque Deus queria que Adão pensasse, Adão refletisse, falasse, é verdade, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então, queridos, não existe como nós vivermos todas as promessas que Deus tem para a igreja, para 2026, para o avivamento, para a tua casa, para a tua família, se você não enxergar onde você está escondendo de Deus. O que você está usando, a árvore que você está usando para se esconder, e você acha que às vezes é Deus que não está, não, Deus está lá no horário marcado, do mesmo jeito. Quem está fugindo dele, quem está escondendo dele, às vezes sou eu e você. Você está entendendo, querido? Amém? Então, queria começar esse culto com essa pergunta, e eu não estou falando de geografia, onde você está, de um lugar, eu estou em Nova Mutum, estou na igreja. Não, eu quero que você pense onde você está, espiritualmente, emocionalmente, onde você está como filho, onde você está como filha, como amado, como aquele que tem propósito, onde você está como aquele que já viveu um tempo de relacionamento, de intimidade, já queimou por Jesus, todo dia estava lá, e agora você desanimou, você se afastou, você se decepcionou, você viveu tantas coisas, e que agora isso tirou o teu foco, e você está escondendo, procurando outros valores. Onde você está? É uma pergunta inteligente, sábia, para a gente poder viver o nosso 2026. Diga assim: avivamento começa quando eu paro de me esconder. Amém. Muito bem, continua o texto, versículo 11, para o mesmo Adão. Outra pergunta. Agora ele faz uma pergunta, na verdade, que revela a voz que nós estamos ouvindo. A pergunta que agora Deus faz, está lá, perguntou-lhe, quem que perguntou? Olha a pergunta que Deus faz, para mim e para você. Quem te fez saber que você estava nu? Em outras palavras, que voz que você está escutando? Quem te falou que você está contaminado, que você está amaldiçoado, que você está em pecado? Quem foi que te falou? Quem que te acusou? O que você tem ouvido? Quem tem te dado destino? Quem tem apontado para você o teu caminho? Quem tem direcionado o teu próximo passo? Que voz que você está ouvindo? A quem você está dando atenção? Essa foi a pergunta de Deus para Adão. Em outras palavras, Adão, como você sabe disso? Nunca te falei. Você
tempo inteiro você estava andando nu. Agora você percebeu? Quem que se ouviu que foi diferente de mim? Sabe, querido, nós estamos num mundo que a gente escuta muitas vozes. A internet, os nossos amigos, o meio, o sistema querem impor algo moderno, da moda, que se você não estiver muito atento, você começa a escutar outras vozes, que vão te apontar, que vão te denunciar, que vão te levar para um caminho que Deus não quer. E aí o caminho é de acusação. O caminho é: Adão, você não serve mais, você pecou, você saiu do lugar da graça, você saiu do lugar da intimidade. Adão, você está sujo. Adão, é verdade, deixa eu me esconder. Deus chega para Adão e fala assim: quem que te disse que você não serve mais, Adão? Quem que te falou? O que você está ouvindo? A outra pergunta: comeste da árvore que te ordenei? Queridos, eu gosto muito disso, porque óbvio que Deus sabia que ele tinha comido, óbvio que Deus sabia que ele estava em pecado. Então por que Deus pergunta? É porque Deus queria dar a chance de Adão dar uma resposta certa. Deus queria dar uma chance. Toda vez que você é confrontado, toda vez que você é exortado, não é que Deus quer te punir, é que Deus quer te trazer para o lugar da presença dEle. Ele quer te dar uma chance de você de novo voltar. E como que acontece isso, querido? Com reconhecimento, com arrependimento. Isso é meu, isso não é bíblico. Mas eu creio que se Deus chegasse e falar assim: qual foi a árvore que você comeu? Bem a hora que eu fui ler, tá louca, irmã? Obrigado, querida. Comeste da árvore que te ordenei? Eu acredito que se Deus chegasse e perguntasse isso, e Adão, na verdade eu não posso falar que Deus ficou na expectativa, porque Deus sabe todas as coisas, mas é uma chance de Adão refletir. Imagina Deus chegar para falar assim: e aí? Você errou, você pecou, você desobedeceu, você fez aquilo. Qual que é a tua resposta? Eu acredito que Deus estava nessa expectativa. Imagina que Adão chegasse e falasse assim: Senhor, errei, pequei, Pai, o que eu fui fazer? Me perdoa, Pai. Eu tinha tanta árvore para comer, 1.983.000 árvores, tinha só 2, eu fui escolher bem, aqui não pode. Senhor, eu sou falho, e eu não é só eu que sou falho, não. Pastor não, Deus, eu errei. Estou só conjecturando, você só pensa que não está nada na Bíblia isso. Estou imaginando a resposta de Adão. Deus não, Pai, me perdoa, porque além de eu ter comido, eu não cuidei da minha esposa. Além de eu ter comido, eu não guardei o jardim. O Senhor pediu para mim, ela não estava nem tinha nascido ainda. O Senhor pediu para eu cultivar, para eu guardar. E eu fui falho, eu não vi a serpente entrando, eu não vi a minha esposa sendo ludibriada, sendo enganada. Pai, me perdoa, eu errei. Como seria a continuação do Gênesis? Mas esse é o problema nosso. A gente tem que pôr a culpa em alguém. É muito difícil a gente reconhecer. E por isso a pergunta. Por isso, toda hora Jesus pergunta para mim e para você: e aí? Você vai assumir, você vai se arrepender? Ou você vai ficar pondo a culpa na tua esposa? Ou você vai ficar pondo a culpa no teu marido? Ou você vai ficar pondo a culpa na igreja? Ou você vai ficar pondo a culpa no teu patrão, no professor? Ah não, é na cidade que eu moro, porque se eu morar lá naquele lugar, aí acabou meus problemas. Não, o problema é a esposa que o Senhor me deu, porque se o Senhor me desse uma diferente, o problema é o trabalho. Não, Deus, eu estou assim porque o Senhor sabe, né? Sabe, a gente é muito bom para dar desculpa.
A gente é muito bom para transferir a culpa para o outro, para achar justificativa. Querido, você quer ver uma coisa que nós somos bons? É para justificar aquilo que a gente errou. Enquanto Deus só queria, Deus conhece teu coração, querido. Deus só queria ouvir: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa, eu estou arrependido. É tudo aquilo que o Pai queria ouvir. Então, quando Deus faz uma pergunta, Ele quer muito que a gente analise, que a gente enxergue, que a gente visualize. E se a gente quer viver as promessas, o avivamento, se você quer viver o 2026 no centro da vontade de Deus, é importante você pensar qual seria a tua resposta. Diante dos teus erros, quando você estiver dormindo, você vai escutar Jesus falando lá com você. Você vai lembrar de mim. Vai vir na tua cabeça na hora. Jesus te dando uma chance para você falar: Senhor, me perdoa, errei mesmo. Só vai vir a lembrança, fala: nossa, pisei na bola hoje, né? Ô pastor, o senhor falou que ia vir na minha cabeça, veio mesmo. A hora que vier, você fala assim: Senhor, não vou pôr a culpa em ninguém não. Eu sou corajoso o suficiente para assumir, para entender que eu preciso mudar. Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, cuida do meu coração. Pai, não deixe eu cair. Pai, nas fraquezas. Querido, se tem uma oração importante que a gente tem que fazer e a gente não faz: Senhor, me livra do mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Sabe, se a gente acordasse todo dia e a gente orasse: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Como isso faria diferença na nossa vida? Parece um jargão, parece tão... Mas como isso é poderoso. O problema é que a gente não ora. O problema é que a gente cai. E aí a hora que Deus traz, para a gente poder ter o conserto, a gente fala assim: ó, é culpa do capeta, é culpa da esposa, é culpa da cidade, é culpa do filho, é culpa da minha fraqueza, é culpa que a carne é fraca, é culpa de todo mundo, menos minha. Credo. Você está com a cara, querido? Fala assim, ó, pessoa do teu lado: o pastor está falando com você. Ei, não existe avivamento, promessa de Deus, sem uma vida de arrependimento, de reconhecer os nossos próprios erros. Pare de dar desculpa, assuma quem você é, e assim Deus vai poder trabalhar e mudar e transformar a tua vida. Amém? Próximo personagem, quero falar sobre Abel. Na verdade é sobre Caim. Gênesis 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Querido, pensa uma pergunta que mexeu comigo. Eu não sei você, mas eu tenho um desejo muito grande de permanecer firme até o final, de combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Esse é meu desejo e eu creio que é o seu também. Mas às vezes esse desejo é muito egoísta. Eu completo a carreira, eu guardo a fé, eu persevero, e os outros, que Deus tenha misericórdia e ajude para cada um completar a sua carreira. Mas essa pergunta que Deus fez para Caim mudou um pouco a minha percepção. E se Deus chegar hoje para você e falar assim: cadê o teu irmão que eu coloquei para você ajudar? Cadê o teu irmão da fé que está sob os teus cuidados, que você poderia orientar, discipular, ajudá-lo? Onde está o teu irmão? Sabe, isso faz eu entender que tem uma responsabilidade espiritual que Deus cobra de mim e de você. Se Deus chegasse, querido, eu quero que você pense: Deus está aí na tua frente, olho no olho.
Eu falei, e Deus chega para você e fala assim, ó, eu estou vendo, você está cuidando muito bem da tua vida, parabéns. Você está firme, está no culto, glória a Deus. Mas cadê o teu irmão que eu coloquei perto de você? Será que você vai responder igual Caim? Por um acaso eu sou tutor do meu irmão? Vamos mudar, por acaso eu tenho filho desse tamanho? Por acaso foi eu que fiz essa besteira? Por acaso foi eu que... Querido, Deus não está perguntando o problema, o erro, o que ele fez. Ele está perguntando, cadê o teu irmão? E isso eu acho incrível, porque... Romanos 8, vocês lembram o texto aí? Romanos 8, não sei, 29. Oh, glória. Jesus está falando o seguinte... que ele é o primogênito entre muitos, olha o finalzinho, entre muitos, diga irmãos, não é à toa, ou por um acaso, que você chama o teu irmão de irmão, não é porque um dia colocaram e falaram, que bonitinho, é irmão, não, queridos, é bíblico, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito é aquele que nasceu primeiro, você sabe disso. Eu sou o primogênito da casa do meu pai. Eu sou o filho mais velho. Então eu nasci primeiro. Depois veio o Léo, depois veio o Lucas. Jesus está falando o quê? Depois que ele morreu e ressuscitou, ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho, dentre muitos irmãos. Por isso que é um privilégio a gente ter esse relacionamento, por isso que é um privilégio a gente ter uma família, por isso que é um privilégio a gente ter uma casa, por isso que a Bíblia chama a igreja de noiva, de casa, dos filhos, por isso que a palavra fala que a gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que levar a carga uns dos outros, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar uns dos outros, principalmente os da nossa casa, porque se a gente não faz, a gente é pior do que o descrente. Imagina você estar lá, chegar diante de Deus, vida reta, vida certa, e Deus fala assim, cara, te dei tanta gente, tinha tanta gente lá na teu emprego, na tua escola, na tua classe, na tua família mesmo, de sangue, e você está tão preocupado com você, e aí Deus chega e faz essa pergunta, onde está o teu irmão? Qual que seria a tua resposta? Queridos, nós somos muito bons para acusar, em vez de ajudar, para enxergar os erros, para nos justificar de não estar ajudando, para dar desculpa. De novo, a gente é bom. Jesus fala assim, ó, cadê o teu irmão? O que você vai fazer? Inventar desculpa, justificar. Mas eu tentei, eu fui lá, o cara, entendeu, não quis, a irmã dele não deixou, minha esposa não, era para eu ir buscar, minha esposa atrasou. A gente arruma justificativa, a gente arruma muleta, para nós mesmos sentirmos amparados, escorados, para não assumir, falar, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ajudado mais. Cadê aquela pessoa que você convidou? Pastor, ele não veio. Por que você não, domingo que vem você fala assim, eu vou passar aí 6:50 na tua casa? Cadê a Grazi? Está aí? A Grazi? Eu lembro do GPS, do Luca, pastor Lucas. A Grazi e a Ju, elas se converteram no GPS do pastor Lucas, praticamente. Querido, pensa uma menina que vazava, toda vez que o Lucas chamava ela vazava, não queria. Mas foi convidando, foi indo. Até que um dia, e hoje está aqui, líder, uma bênção, firme. Pensa nas meninas de Deus, braço direito nosso, casa linda, família restaurada. Sabe por quê? Porque tem gente que se preocupa com o seu irmão.
Porque tem gente que não desiste do seu irmão. Então eu queria trazer muito isso aí para o teu coração. Se Deus hoje chegasse para você e falasse: eu sei que você está cuidando de você, mas onde está teu irmão? Diga assim: avivamento, que não gera amor, cuidado, discipulado, é só emoção. Amém? Vamos continuar. Deixa eu ir para Moisés, Êxodo 4, versículo 2. Outra pergunta. Perguntou-lhe quem que perguntou? É Deus. Só que ele perguntou lá, hoje ele está perguntando aqui para você: o que você tem na mão? E aqui a gente já falou tanto sobre isso, eu sei que você sabe. Mas essa vez, Deus ministrou algo, não é que eu não sabia, mas que eu dei outro peso. Você sabe que ele falou: eu tenho um bordão, eu tenho um cajado. E Deus sabia que ele tinha um cajado, que ele tinha um bordão. De novo eu te falo, Deus ele pergunta não é porque ele não sabe a resposta, mas é porque ele quer que você enxergue aquilo que você tem. Então a pergunta de Deus para você é: o que você tem na mão? E o cajado, queridos, era algo muito comum. Foi isso que Deus trouxe no meu coração. Não era nada especial. Eu vou repetir: o cajado era um pedaço de pau que todo mundo tinha. Quem anda a pé, todo mundo que anda a pé, que está acostumado a andar a pé, você vai ver ele com um pedaço de pau, com uma vara, porque isso auxilia demais a caminhada. Isso é algo importante. Isso é algo que ajuda no impulso, que ajuda a livrar de obstáculo. Eu comentei, nós fomos fazer o legendário, anda bastante. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no mato, pegar um pau, querido. Por quê? Porque eu sabia que aquilo iria me ajudar. Então a hora que Moisés olha para aquele pau, talvez o João, o Pedro, o Marcelo, o Joaquim, todo mundo naquela época fazia o quê? Cuidava de ovelha, andava a pé, não tinha carro, todo mundo tinha um cajado. Então, em outras palavras, Moisés pegou e falou assim: Deus, eu acho que eu tenho aquilo que é mais comum, aquilo que todo mundo tem, aquilo que ninguém dá valor. O que eu tenho é isso aqui. E eu gostei demais das meninas cantando, porque como eu gosto dessa música, principalmente desse pedaço. Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é um aleluia para te entregar. Então, queridos, avivamento não é sobre aquilo que nós temos, mas é sobre aquilo que nós entregamos. Não é aquilo que falta para você, é aquilo que você entrega. Deus não está preocupado, querido, com aquilo que você tem, aquilo que você falta, aquilo que te falta, mas Ele está preocupado naquilo que você tem a disposição de entregar a Ele. Deus sabia que era algo comum, Deus sabia que era só um cajado, mas Deus queria que Moisés enxergasse que Deus é tão poderoso, que com aquilo que era comum, Ele poderia libertar, salvar, transformar milhares de vidas. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quando Jesus te pergunta: o que você tem? Talvez você ache que é comum. Talvez você ache que todo mundo tem o que você tem. Talvez você ache que não vai fazer diferença nenhuma. O talento, o chamado, aquilo que você gosta de fazer. Queridos, mas eu volto a falar. Uma igreja viva, uma igreja que vai viver as promessas, não é sobre aquilo que nós não temos, aquilo que nos falta, aquilo que a gente almeja. Sabe, ai se Deus me desse isso, ai se Deus me desse aquele dom, nossa, como eu ia falar. Ai se Deus me desse isso, eu ia cantar. Ai se, Deus está perguntando: o que você tem? Se você entregar o que você tem, você não tem ideia como eu sou poderoso para pegar isso que você tem e fazer de você um libertador, um salvador de vidas.
Queridos, nós estamos vivendo num tempo histórico, para mim. Eu tive muitas palavras de Deus, de muitas coisas. E uma delas está se cumprindo hoje, 8 de fevereiro. Eu por muito tempo, eu escutei pastores falando: pastor, você vai ter mais de um culto. Você vai ter... Eu falei, amém, um dia, né, Deus. Queridos, hoje nós estamos vivendo a primeira vez na nossa igreja que nós estamos oficialmente vivendo 2 cultos. Querido, o outro culto estava tão cheio ou mais do que esse que vocês estão vendo aqui. Foi poderoso. Cumprimento de promessas. Deus conduzindo. Agora, você já parou para pensar que também isso é serviço dobrado? Você já parou para pensar que o louvor está aqui desde as 4? Que o ministério infantil está aqui desde as 4:30? Que a recepção está ali desde as 4? Para quê? Para servir. Que o teu filho, você está tranquilo aqui, porque tem um prof que já fez 2 turnos para abençoar o teu filho, para ensiná-lo. Agora imagina se um pouquinho que você tem, aquilo que para você é comum, mas que para Deus pode fazer tanta diferença. Você chegar e falar assim: pastora, faz assim, pastora Ana, pastora, queria ajudar no ministério infantil. Pastora, eu não sei muito, mas eu sei cuidar. Eu já tive filho, eu sou boa babá. Eu não deixo as crianças fugir de jeito nenhum, fico na guarda. Que ideia é essa? De Deus. Deus só precisa um pouquinho de disposição, é aquilo que se entrega, não é aquilo que se falta. A pergunta de Deus é: o que você tem? O que tem nas tuas mãos? Sabe, quanto mais gente para ajudar, para servir, querido, primeiro que tua vida é extremamente abençoada. E segundo que o peso é dividido. Eu falei sobre o GPS, eu acho isso incrível. Querido, talvez você tenha algumas cadeiras, uma sala na tua casa. Talvez você tenha um dia disponível, que você possa ter uma reunião, falar de Jesus, abrir para que Jesus seja pregado dentro da sua casa. Moisés não fazia ideia. Moisés tinha um cajado, um bordão. Moisés jamais imaginou que ele salvaria 3 milhões de pessoas. Eu falei, queridos, imagina você chegar no céu. Eu fico imaginando, às vezes quando eu viajo, eu chego em casa, a Helena vem correndo, pula: pai, que saudade. Queridos, é a coisa mais gostosa, você dá um abraço. Agora imagina você chegar no céu. Eu fiquei imaginando essa cena comigo. Você chegar lá no céu e vir uma pessoa, querido, que você nem imagina, e vir correndo e dar um pulo no teu pescoço e falar assim: cara, eu quero te agradecer demais, mas eu quero te agradecer muito, porque eu estou aqui no céu. Porque um dia, você lá na tua casa me convidou, e aquela pregação eu aceitei Jesus, e era para eu estar no inferno, era para eu passar toda a eternidade lá no inferno, mas por causa daquilo que você abriu, aquele horário que você tinha, aquilo que era pouco, aquilo que todo mundo tinha, mas você resolveu fazer, por causa disso, essa palavra entrou no meu coração, e hoje eu estou aqui no céu. Escute algo, um spoiler. Entenda, ai meu Deus, entenda isso, querido, não tem a ver com resultados, não tem a ver com números. Cuidado com a comparação que você faz com o outro. Um dia Pedro saiu para pregar cheio do Espírito Santo, e foi o cara que traiu, foi o cara que negou, foi o cara que abandonou Jesus, mas ele foi cheio do Espírito Santo, então ele prega 3.000 vidas no mesmo dia, aceita Jesus e são batizados. E os discípulos todos: uau, é isso que é pastor, é essa unção, é isso que eu quero. E glória a Deus, querido, também quero isso. Mas tem um outro cara chamado Estevão.
que foi mártir, que foi reconhecido no céu, que ele viu o céu aberto, e ele pregou, e testemunhou, e manifestou o reino de Deus. E em vez de ele ganhar 3.000 homens, ele ganhou 3.000 pedradas. E ele morreu. Cheio de Deus, 3.000 almas. Outro cheio de Deus, 3.000 pedras. Cuidado com o que você olha como resultado. Quem que era de Deus? Os dois. Quem que cumpriu o propósito? Os dois. Ai, pastor, eu estou abrindo o GPS, pastor, está difícil. Querido, quando Estevão morreu, a roupa dele ficou no pé de Saulo. Ele nem viu. Mas esse Saulo, a hora que ele viu aquele testemunho, aquilo entrou no coração dele, eu tenho certeza disso. E um dia ele está no caminho de Damasco, vem uma luz, e enfim, você conhece a história. E aquela roupa que um dia ali foi testemunho para ele, transformou um homem que talvez ganhou, talvez não, com certeza ganhou muito mais vidas do que Pedro. Tem frutos que você não vê. Tem resultados que você não enxerga. Tem um preço que às vezes você paga e você não está vendo as coisas acontecerem, mas Deus está. Então pare de comparar, porque o meu é isso, porque o meu é aquilo. Ah, eu quero ser o Pedro, eu quero ser o Estevão. Querido, só faz, só se disponibiliza, porque é Deus que vai conduzir tudo. Amém? Volta para cá. Um dia eu vou pregar sobre isso, um dia ainda. Diga assim, não é sobre o que nos falta, é sobre aquilo que nós entregamos. Deixa eu continuar. 1 Reis 19. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, Elias é um profeta, você conhece. Um homem de Deus, um homem do fogo, um homem da unção. Mas mesmo um profeta, às vezes entra em lugar que não é para ele entrar. Mesmo homens e mulheres de Deus, às vezes entram em lugares que Deus não pediu para ele entrar. Às vezes nós, tendo uma vida na igreja, entramos em lugares que Deus não pediu para a gente entrar. E a pergunta de Deus para você é: o que você faz? O que você está fazendo nesse lugar que eu não mandei você entrar? Deus sabia da resposta, mas Deus fez Elias pensar. E nessa noite eu estou fazendo você pensar: o que você está fazendo nesse quarto escuro? O que você está fazendo isolado da sua casa, da sua família? O que você está fazendo nesse lugar que eu não pedi para você estar? Quem te falou que é para você estar nesse lugar? Queridos, eu compartilhei isso que eu vi no Descende. Elias, não faltou fogo, não faltou unção, não faltou poder. Elias foi um profeta que ele abriu a boca, o fogo veio e consumiu tudo, lambeu o altar, ele restaurou o altar, e glória a Deus por isso, exterminou todos os profetas, eliminou a concorrência, acabou com tudo. Pensa, Deus chegar numa nação inteira e falar assim: ó, só tem um Deus e é o Deus de Elias. Olha o que aquele homem fez. Olha a autoridade que ele carregava, olha o poder que ele tinha, olha a intimidade que ele tinha, olha o avivamento que ele viveu. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele vai para um lugar que não era para ele estar. E aqui eu quero entrar, ou eu quero falar naquilo que Elias, ele tinha um problema de relacionamento. A Bíblia não cita muito sobre os pais, sobre a família, mas ele fala assim: eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que minha mãe, mostrando que ele precisava provar que ele precisava ser melhor. Elias não tinha um irmão talvez para chorar,
Elias não tinha talvez um pastor para direcionar no momento difícil. Por isso que eu estou falando a importância de você ser igreja, a importância de você ter uns aos outros. Hoje, querido, talvez você esteja forte, amanhã você não sabe. Hoje talvez você está sendo usado para pegar a mão de um e puxar, mas amanhã talvez é você que precisa. Por isso que é importante eu e você estarmos sempre unidos com pessoas que queimem por Jesus. Porque toda vez que eu estou só, toda vez que eu caminho só, sabe, a gente é muito bom para vir na igreja, sair da igreja e ir embora. A gente não conhece ninguém, não tem intimidade com ninguém, não relaciona com ninguém. E a Bíblia nos chama de filhos, de irmãos, de noiva. Qual que é a necessidade do teu irmão? O que ele precisa? Como ele chama? Qual é o problema que ele está passando? Sabe, se a gente tiver um pouco mais essa atenção, e quando a gente não tem, a gente entra nesses lugares que Deus não pediu para a gente entrar. E talvez você tenha vindo nessa noite, porque Jesus está fazendo essa pergunta para você: o que você está fazendo aí, nesse lugar? Você está esperando o que para sair desse lugar? Você está esperando o quê? Você está esperando que o mundo, que a circunstância? Não, eu sou suficiente para tirar você desse lugar. Você precisa de mim, você não precisa que a circunstância mude. Todos nós passamos por problemas, todos nós temos guerras, todos nós temos lutos, todos nós passamos por, querido. Mas eu creio que quando você olhar para as ondas, nós cantamos, olhe por sobre as ondas. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para dar a mão e levantar e tirar você desse lugar. Amém? Próximo. João 21:17. Agora eu vou para o Novo Testamento. Falei um pouquinho sobre Pedro. Você conhece também o contexto. Pedro andava com Jesus. Pedro já há 3 anos vivendo os milagres. E Pedro tinha, querido, dentro da consciência dele, uma convicção. Ele sabia, ele cria. Eu creio que ele falou isso de coração: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir. E nós, creio que você está aqui, querido, você não veio amarrado, você veio porque você crê, porque você acredita. Mas tinha uma convicção dentro de Pedro que não era verdadeira. Tinha uma convicção dentro dele que, Senhor, eu estou pronto. Porque se eu precisar, você pode contar comigo. Sabe, às vezes a gente olha para a gente fala: nossa, eu sou crente demais, meu Deus do céu. Esse mês fui 2 vezes no culto. Passou o mês inteiro, consegui ler 3 capítulos da Bíblia. Pensa, um cara crente sou eu. Sabe, às vezes a gente começa de novo, a dar desculpa para nós mesmos, da nossa religiosidade. Eu cumpri a meta, eu bati meu cartão, eu fui no culto, eu fiz isso. Mas Pedro erra, Pedro traz Jesus no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento que a circunstância aperta, é que a gente revela. Por isso que Deus permite, às vezes, querida, a gente passar por situações difíceis. É para mim e para você mesmo saber como é a nossa fé. Querido, quantas vezes eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Às vezes eu falo para a pastora, ela chega: amor, você está triste? Eu falo: amor, estou triste comigo. Estou triste comigo de saber o tanto que minha fé é pequena, por eu estar triste por um negócio tão pequeno desse. Como que pode eu estar triste, eu estar abalado por um negócio tão pequeno? Não é possível que minha fé é tão pequena assim. E Pedro trai. Chora, decepciona. E aqui tem outra coisa que eu acho, querido, não tem nada pior do que a nossa autodecepção. Às vezes você perdoa todo mundo, mas você não se perdoa. Porque você fala assim: como que eu pude fazer isso? Como que eu pude fazer? Eu imagino Pedro: como que eu fui trair o mestre? Como que eu fui negar Jesus? Não é possível, depois de tudo aquilo que eu vi.
Meu Deus do céu, 4 dias o homem morto, cheirando mal. Eu vi, aqui ó, e eu neguei, não é possível, eu não presto mesmo. E Pedro fica mal. E quantas vezes você fica mal? Pelos teus erros. Mas a Bíblia é linda e ela diz que Jesus, quando ressuscita, ele vai até a praia. O próprio Jesus vai atrás de Pedro. Não é Pedro que vai atrás de Jesus. Jesus vai atrás de Pedro. E quando Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro, e isso eu acho incrível, Jesus não pergunta: Pedro, não te falei que você ia trair? Pedro, não te falei que você ia pisar na bola? Ei Pedro, misericórdia, hein? Esperava isso de todo mundo, menos de você que falou para mim que não ia trair. Ei Pedro, eu também não sei você, mas às vezes a gente acha que Jesus, quando Ele vai nos confrontar, querido, Ele vai apontar o dedo. E de novo, eu quero trazer isso para o teu coração. Toda vez que o Senhor fizer uma pergunta para você, não é porque Ele quer te punir, é porque Ele quer te restaurar. É porque Ele quer te voltar, te trazer de volta para um lugar que você não devia ter saído. Então a pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? Eu acho que Pedro, quando ele chega ali na praia, que ele vê Jesus, querido, eu acredito que na cabeça dele passa um monte de coisa. E agora, o que ele vai falar? O que ele vai perguntar? O que eu vou falar? E Jesus desmonta ele. Eu acho que Pedro dá uma olhada, uma pensada, e fala: Senhor, tu me amas, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: tu me amas? E pergunta 3 vezes. E Pedro olha e fala: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, não adianta eu querer te enganar, não adianta eu querer mentir. Eu sei que o Senhor está esperando um amor perfeito, mas o amor que eu tenho é esse, Pai, eu te amo. Independente das falhas, independente dos erros, tudo que eu tenho, Pai, é um aleluia. O Senhor aceita? Tudo que eu tenho é isso, o Senhor aceita? Não é aquilo que nos falta, é aquilo que nós entregamos. E Jesus olha e fala: então, vai trabalhar. Entra no ministério, apacenta as minhas ovelhas. Escute algo. Não adianta a gente querer fazer o ministério antes de responder se tu me amas. O amor tem que vir antes do servir. O amor tem que vir antes do ministério. Não adianta a gente querer fazer o ministério, cumprir meta, trabalhar para a gente se sentir amado. Querido, você já é amado, você fazendo ou não. Você já é amado porque você é filho. Você é amado porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é amado porque no monte de espermatozoide, Deus escolheu você e falou assim: é você que vai viver, é você que tem propósito e eu tenho algo para você. Não foi o outro que não nasceu, foi você. Mas eu e você, nós temos que estar preparados para o: tu me amas? Então, se você consegue, se realmente é verdadeiro, vai e faz aquilo que eu chamei para você fazer. É louvor, é evangelismo, é pastor, é mestre, é recepção, é kids, é prof, pode ser o que for. Mas se não tiver amor, não existe ministério. Diga assim: o amor vem antes do ministério. Diga assim: servir sem amor é só religiosidade. Amém? Para a gente concluir, a última pergunta. João 14, versículo 21. Cadê a equipe de louvor? Queridos, essa não foi uma pergunta de Deus, mas eu falei que essa é uma pergunta que Pilatos foi usado por Deus, e eu quero que você entenda isso. Aquele que tem, não é isso não, não é isso não, desculpa,
Mateus 27, 22. Isso aí. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu quero concluir com essa pergunta. Jesus na tua frente. E a pergunta para o teu coração, para você responder é: o que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo? Queridos, essa é uma pergunta que todos nós vamos ter que responder. Essa é uma pergunta que não tem nenhum ser na face da terra que vai deixar de responder. O que você vai fazer de Jesus o Cristo? Não importa, querido, se você é ateu, se você crê, se você não crê. Não importa se é dessa igreja, se é de outra, se você é espírita, se você... Não importa, querido. Ou em vida, ou quando você morrer, você vai ter que responder essa pergunta: o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Porque Ele vem e traz conceitos, porque Ele vem e traz verdades. Jesus chegou e falou assim: ó, eu sou o Filho de Deus. Você vai crer ou não? Jesus chegou e falou assim: ó, eu sou o pão da vida, eu sou a pedra angular, eu sou a rocha, eu sou a água que mata a sede, eu sou o caminho, eu sou a porta estreita, eu sou a verdade e a vida, eu sou. Isso é Ele que fala. A questão é: o que você vai fazer com essas verdades? O que você está fazendo com essas verdades? Se você não responder agora, querido, um dia no juízo você vai estar diante dele e você vai ter que responder. E nós estamos num tempo da graça, nós estamos num tempo do amor de Jesus, num tempo que Ele veio como cordeiro, no tempo que Ele veio, nasceu numa manjedoura, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou, derramou graça e amor. Mas Apocalipse fala que Ele vai vir como leão. Ele não vai vir mais como cordeiro, Ele vai vir como leão. E diz que nos seus olhos há fogo. E Ele vai trazer a justiça, Ele vai trazer o juízo de Deus. Ele vai separar a esquerda e a direita, os que são dos que não são. Vai ter um dia que eu e você, nós vamos ter que prestar conta a Jesus. E a minha pergunta é: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Você vai servi-lo? Você vai amá-lo? Ou você vai ainda continuar com a sua vida, do seu jeito? Você vai entender que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, que a porta é estreita? Ou você vai continuar escolhendo andar pelo caminho largo, pelos prazeres da vida? Quem quer vir após mim? Quem quer me servir, vem após mim. Negue-se a si mesmo. Queria te convidar para você ficar de pé, querido. Feche seus olhos. Pensa aí, Jesus perguntando para você: o que você vai fazer de mim? O que você vai fazer de mim? Eu sou o caminho, eu sou o pão vivo, eu sou a verdade, eu sou a porta estreita. O que você vai fazer de mim? Você vai me amar ou você vai me rejeitar? Você vai me servir ou você vai continuar fugindo?
Você vai sair de trás dessa árvore ou você vai continuar se escondendo? Onde você está? É Deus chegando para mim e para você nessa noite. Cadê você? Onde você está? Quem te falou que você não serve mais? Que voz que você tem ouvido? Quem está falando mais forte? Então vou levantar as minhas mãos e louvar. O que você tem na mão? Pois tudo que tenho é Talvez você não tenha nada. Você tem um aleluia aí? Você tem um coração quebrantado? Você tem um coração que ama? Talvez eu não tenho nada, mas eu tenho, Senhor. O Senhor conhece um aleluia. O que eu tenho de pouco eu quero te dar. O que eu tenho de pouco eu quero te dar. Eu quero, Senhor. coração cantando aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse quarto? O que você está fazendo isolado? O que você está fazendo nesse lugar escuro? Não foi eu que te falei para estar aí. Sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Elias, o que você está fazendo aí? E a mim, o que você está fazendo aí? Quem te colocou nessa roda? O que você está fazendo com esses amigos? O que você está fazendo com esses convites? O que você está fazendo nesse show, nesse boteco? Quem te colocou aí? Vou levantar as minhas mãos e louvar. Ah, Deus, eu não tenho nada. Ah, você tem um aleluia, querido. Igreja, tu me amas? Não perguntou se ele era capaz. Não perguntou por que ele errou. Perguntou, igreja, você me ama? Não interessa o que você fez. Não interessa os teus erros. A questão é, você me ama? O que importa é, você me ama? Até quando você vai ficar vivendo do seu jeito, do seu modo, querendo fazer na tua força? Esse coração rebelde. Quando você vai entregar a tua vida para Jesus de verdade, fala: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, transforma o meu eu. Não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você que se afastou, meu apelo é volte hoje. Você que se afastou, volte. Você que se escondeu, sai de trás dessa árvore. Sai de trás dessa desculpa. Sai de trás dessa vergonha. Sai de trás daquilo que impede você de chegar perto de Deus. Aonde você está, sai desse lugar. Você cansou, sai dessa caverna, irmão. Você cansou, entrou nesse lugar. Você cansou e foi pro mundo. Sai desse lugar. Hoje é lugar de restauração. Hoje é dia de nova vida. Hoje é dia de converter o teu coração de novo. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Escute. Meu apelo é para você, querido, que Deus ministrou no seu coração. Não sei qual área, mas talvez você estava escondido. Talvez você está debaixo da acusação do pecado. E Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele não quer apontar o dedo, Ele quer saber se você ama. Hoje é um dia de conserto, hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de você sair desse lugar de depressão. Hoje é um dia de Deus tirar você desse lugar de escuridão. Se Deus tocou
ou em qualquer área dessa que nós falamos, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui que nós vamos orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. Hoje é o dia. Deus, eu não tenho nada. Querido, se você tem um aleluia, se você tem um coração contrito, hoje é dia. Hoje é dia de Deus mudar a tua história. Hoje é dia de Deus restaurar a tua vida. Hoje é dia de Deus transformar. Sai do teu lugar. Vem que Deus quer mudar a tua vida. Hoje é o dia que Deus te chama para mais perto dele. Hoje é o dia que Deus quer restaurar.
responder todas as tuas perguntas com respostas que vêm do céu. Me ajude a discernir o tempo, o modo e o propósito para todas as coisas. Eu quero declarar que o meu coração é teu e que o pouco que eu tenho eu te dou. Receba em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Senta um pouquinho, querido, por favor. Recebe, querido, em nome de Jesus. Amém. Recados rápidos. Não temos mais culto na igreja de semana. Agora os cultos são nas casas, ok? Segunda a sexta, nós temos aí várias casas. Procure uma casa. Você que quer abrir, fale com a liderança, chama no zap, no privado. Você que quer servir em algum ministério, querido, você precisa ser batizado e ter feito um encontro, ok? Para qualquer ministério, pré-requisito o ter feito um encontro e batismo. Então, você que ainda não é batizado, você que ainda não fez o encontro, agora o encontro não vai chamar mais encontro, vai ser transformados, tá, queridos? E já tem a data, o próximo transformados vai ser 10 a 12 de abril. Você que não fez, dê o seu nome, vai ser poderoso, como sempre tem sido. Já conversei com os apóstolos, já estão alinhados, vão estar conosco, se Deus quiser, né? Então 10 a 12 de abril, e os GPS têm sido ferramenta para novos convertidos, para as novas vidas, para que eles também possam, obrigado, querido, oh glória, para que eles possam também estar participando. Então, próximo Transformados, 10 a 12 de abril. Sábado que vem nós temos Ative às 19h30. Agora o culto Ative é 19h30. Domingo, 9 horas da manhã, retornamos com a nossa escola bíblica. Cristo tem sido poderoso. Vai ser um tempo importante, porque nós vamos falar sobre princípios. Cada domingo um princípio diferente. Então, se você às vezes tem áreas na tua vida que não rompe, às vezes porque você não está vivendo um princípio que está estabelecido lá. Então a Bíblia tem vários princípios. Diz a Bíblia que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você quer aprender um pouco mais, domingo 9 horas da manhã vai começar. Quero muito que você venha, estão convidados em nome de Jesus. À noite não, à tarde agora, querido, primeira vez que eu dei paz do Senhor e boa tarde foi hoje. 17 horas nós temos o primeiro culto, 19 horas nós temos o segundo culto. Ama, responda essa pergunta: o que vai fazer com o teu irmão? Convide alguém, querido. Se você trouxer uma pessoa, rapidinho nós vamos ter que fazer o terceiro culto. E o céu sendo povoado, entendeu? Deus conta comigo, com você. Você convida para tanta coisa, convida para ir para a igreja. Tenho certeza que Deus vai ficar feliz com você. Eu também. Amém? Então domingo, 2 cultos, 17 e 19. No próximo sábado, dia 21, tem aí, nós vamos ter, querido, nosso pastor Saulo vai estar conosco. Vamos ter a conferência 19 horas. Que dia? Que dia? Achei que ia falar 19. Dia 21. Que horas? Não é 19h30, tá? E nós vamos fazer junto com o conselho. Então convidei os pastores e eles vão estar todos aqui. Então se eu fosse você, eu chegava cedo, entendeu? Vai ser um homem de Deus, carrega uma graça, você conhece. Então sábado, dia 21, deixa anotado na sua agenda. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Pessoal da oração, mais algum recado aí? Cadê a pastora? Vem cá, pastora. Cadê o Raidel? Vem cá também.
contrabalancear. Uma pastora bonitona e um irmão bonitão, cheio do fogo, da glória, da presença. O Jesus mais lindo do teatro, Jesus. Queridos, hoje é aniversário dos dois. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Vai perder a bênção, hein? Amém. Louva a Deus pela vida da pastora Anice, pela vida do Raidel. Os dois têm sido ferramentas de Deus. Hoje eu mandei um áudio particular para os dois, em gratidão a Deus pela vida deles, pela casa deles, por tudo aquilo que Deus tem feito. E eu olho, sabe, não tem como não ficar grato, feliz, porque são ferramentas de Deus nessa casa, nessa cidade. Então eu queria que você estendesse a tua mão, que nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida deles, amém? Pai, nós queremos orar pela vida da pastora Anice, pela vida do Raidel, todos aqueles que fazem aniversário nessa semana, nesse mês. Pai, pedimos a tua bênção sobre eles, que o Senhor, Pai, abra as portas certas, que o Senhor traga, Pai, esse discernimento do tempo, das estações, do modo, e que eles possam enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para eles, como casa, como família, como ministério, como bênção nas nossas vidas. Nós como igreja abençoamos a vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Parabéns pra você, essa data querida, muitas vezes. Pode sentar, Deus te abençoe. Quando Deus não selava, Deus abençoe, né? Pessoal, queridos, você que precisa, equipe de oração, você que precisa de uma oração, qualquer que seja o motivo, não vá embora. Tem equipe aqui para orar por vocês. Eu estava desviado, eu quero aceitar Jesus, eu tenho uma causa, eu tenho uma doença, eu preciso de um emprego. Querido, como você tem o desejo de receber uma oração, não vá embora. Vem aqui na frente que eles vão orar por vocês. Amém? Pastor Jefferson, amanhã nós começamos o projeto. Gente, rapidinho, nós vamos começar com o Ministério de Esporte dentro da nossa igreja, ok? E nós vamos começar essa semana para aqueles que gostam de correr. Então você que gosta de correr, você não gosta, querido, e tem um joelho bom, você vai do mesmo jeito que faz bem, ajuda. Quem sabe você começa a gostar, entendeu? Mas nós vamos dar mais informações no grupo da igreja do WhatsApp, ok? Mas já tem uma equipe, vai fazer camiseta, vai ter um percurso, vai ter todo um projeto para ir aumentando o tempo. O tempo nós vamos diminuindo, né? Isso aí. Todo mundo, vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, amém? Em nome de Jesus, vai ter os atletas de Cristo aí. Amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça então. Pai, muito obrigado pelo culto, obrigado por esse domingo, por as vidas, por todos aqueles que vieram com o coração contrito, quebrantado. Pai, todos aqueles que responderam, que foram confrontados. Quantas perguntas? E de novo, Pai, não é porque o Senhor quer nos punir, é porque o Senhor quer nos trazer para mais perto, para um lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Reconhecemos o Teu amor, o Teu cuidado. Oro, Pai, que todas essas reflexões possam estar diante do coração de cada um deles. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia de paz, de luz, de alegria, direcionada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade de Deus Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, dê um abraço nesse irmão. Até domingo que vem, em nome de Jesus.